Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo do Senhor, anunciou Maria, no conceber do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, com a iniciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos o domingo, 17º domingo do tempo comum. É a primeira leitura apresentada do livro de Reis, onde escutamos: naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso, que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Vemos aqui algo que está em ligação não somente com o evangelho de hoje, como com o evangelho também das últimas semanas, o qual o de hoje finaliza. E o que nos fala é a questão da sabedoria, o discernimento entre bem e o mal. O que pede Salomão, algo que também nós somos chamados a compreender. Por quê, irmão e irmã? Ora, simplesmente porque tantas vezes nós achamos que estamos discernindo bem as coisas e não é bem assim. Não temos a capacidade de discernir o bem e o mal com o olhar divino. O que Deus diz ser bom é bom, o que Deus diz ser mal é mal. Muitas vezes nós decidimos o que é bom e o que é mal, mesmo sabendo que aos olhos de Deus, ou aos olhos da fé, não é bem assim. Então a oração, o pedido de Salomão, também é algo que deve de refletir em nossas vidas, que também nós devemos de fazer. Este grande pedido ao Senhor, o temos feito? Vemos que o que pediu Salomão é a capacidade da compreensão, o compreender. E nós também queremos isto do Senhor? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor e Deus disse a Salomão: já que pediste esses dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, ou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Ora, Salomão realmente recebeu tal graça de Deus, porque sua oração foi sincera, a sua vontade naquele momento era verdadeira de servir ao Senhor. Apesar de que sabemos como andará e terminará a história depois de Salomão. Mas e nós? Também temos agido assim? O salmo de hoje é o Salmo 118, 119, mais longo que tem na Bíblia, que deveria de ser lido e meditado também por nós aos poucos.
é escrito em forma de acróstico. E este mesmo salmo contempla todas as letras do alfabeto, como diríamos nós, de A a Z. Por quê? Para que demonstrar a presença da lei do Senhor em toda a Escritura. Recordemos, Torá significa, porque é o que homenageia este salmo, significa instrução mais do que lei. E assim se exalta com todas as letras do alfabeto a lei do Senhor, a Torá, os ensinamentos, as instruções. De todas as formas, são divididos cada letra em 8 versos, e assim mostra a abundância da plenitude, da vontade do Senhor, da graça, da lei. E em todos os momentos se elogia a lei. Já chama um momento de lei, outro momento de justiça, e tantos outros nomes, palavra. Assim, a cada momento, a lei do Senhor é colocada de uma forma, as instruções do Senhor, as quais nós também devemos amar. Temos realmente amado, irmão e irmã. E inicia dizendo, e aqui é o princípio da sabedoria: como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Realmente amamos as instruções, os ensinamentos do Senhor para a nossa vida. Passemos ao Evangelho. O Evangelho de São Mateus hoje encerra o ciclo das 7 parábolas que São Mateus nos traz de Jesus. E inicia: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Aqui vemos uma primeira coisa: campo com tesouro. Compreendemos o que quer dizer isso. Tenhamos em conta, quando se avizinhava a notícia de que uma guerra estava por vir, uma invasão, uma perseguição, o que muitos que tinham posses faziam? Na sua terra, ou dentro de casa, porque era chão batido dentro de casa, eles enterravam ouro, prata, bens. Então, Jesus está falando deste modo, que o reino dos céus é este tesouro escondido que se encontra. Todos os outros tesouros que a pessoa tem são vendidos para ser trocado por este campo. É que mostra em todos os momentos as parábolas alegria verdadeira com que se desfaz os outros tesouros. Olha, ora, existem outros tesouros, mas que são bens menos preciosos do que o reino dos céus, do que a graça, do que a vida divina. E o homem que encontra com alegria vende todo o resto para comprar o campo onde se encontra estes bens preciosos, ou seja, o reino dos céus. Mas eu e você, irmão e irmã, vivemos esta alegria de encontrar o reino dos céus? Porque muitas vezes colocamos a questão do sacrifício aqui embutido nestas parábolas. Mas ora, não é um sacrifício que deve de me entristecer. Eu vou perder algo. Não. Eu vou conquistar algo muito maior. Tenhamos isso em conta. Esta é a realidade. Vou conquistar algo mais precioso. E realmente, tudo em nossa vida é um sacrifício. Basta olharmos. Para conquistar as coisas é um sacrifício, para fazer outro é sacrifício, e assim sucessivamente. Mas muitas vezes nos alegramos com o sacrifício que fazemos para conquistar algo que queremos. E realmente tem sido esta alegria buscar o reino dos céus, a vida da graça? Continua com outra parábola. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas.
quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Ora, vemos a pérola que descobri hoje ao escutar uma meditação italiana, que no italiano se chama Margarita. Margarida, que é o simbolismo da pérola, não somente, sim, a palavra pérola existe, mas pela preciosidade era utilizado o nome Margarita, Margarida. E assim, este reino dos céus demonstra que se tem outras pérolas valiosas, mas se vende tudo, se troca tudo por causa dele. Ora, com alegria me disponho a não viver excessivamente centrado na minha carreira, na minha família, acima daquilo que Deus me pede, mas naquilo que, dando valor certo às coisas e colocando o que é mais precioso em primeiro lugar, que é a vida divina. Realmente encontramos nesta graça que o Senhor nos oferta uma alegria sem limites, uma alegria, algo precioso, onde nós podemos abandonar tudo para viver este reino dos céus. E por fim, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Jesus, então, agora coloca o reino dos céus como esses pescadores que lançam ao mar uma rede e apanham peixes de todo tipo. Mas aqui nós evocamos sempre a questão do juízo final, que também está aqui, certamente. Mas se nós damos continuidade com as parábolas anteriores, devemos de olhar que o reino dos céus é como um pescador. Nós somos o pescador. Que separamos, deveríamos de separar o que é bom do que é mal de nossas vidas. E jogar o que é mal fora. E queimar na eternidade aquilo que é mal que está presente em nós. Mas tudo aquilo que é de peixe bom, recolher, levar, fazer crescer a graça de Deus em nós. Mas realmente podemos dizer isso, irmão e irmã? Que temos separado em nossas vidas aquilo que é bom para viver cada vez mais e nos alimentado daquilo que é bom, e aquilo que é mal nós reconhecemos segundo os ensinamentos, as instruções da lei de Deus, nós jogamos fora, lançamos longe. Como temos vivido a nossa vida, as nossas escolhas? Sinceramente, os anjos virão no final dos tempos também separar aqueles que viveram do reino dos céus daqueles que viveram do reino mundano. Mas isso já começa em nossas vidas, quando nós procuramos separar aquilo que não é de Deus e lançar fora, e vivemos daquilo que é dele. E o quanto nos dedicamos a realizar tal fato? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ora, aqui vemos São Mateus provavelmente falando de si mesmo, do seu encontro com Jesus, daquilo que Jesus provavelmente quis dizer a ele. Ele, como mestre da lei, se tornou discípulos. E é como um pai de família, não como alguém fora de uma família. O que faz? Ele tira do tesouro coisas novas. O que é novo?
novo aqui é o Evangelho, a novidade que Jesus traz, a mudança, o tesouro precioso, o que é bom que Jesus nos dá, e coisas antigas, mais do que velhas, antigas, que nos retoma o Antigo Testamento, onde a lei, a graça, tudo aquilo que já era manifestado e que mostra a união com aquilo que Jesus ensinou e traz de novidade, também é colocado à luz de nossos olhos. Mas nós vivemos assim. Por fim, a segunda leitura, onde São Paulo, na carta aos Romanos, mas o trecho nos diz, nos 3 versículos de hoje, irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Ora, aqui está a sabedoria retratada nas 2 primeiras leituras, a primeira e o Evangelho. Por quê? E também no Salmo. Por quê? Porque a sabedoria divina nos iluminando interiormente nos mostra que tudo o que ocorre conosco faz com que a vida divina manifeste em nossas vidas. E tudo o que ocorre, nós percebemos que é para o nosso bem, para a nossa salvação. Se vivemos na graça, se temos intimidade com o Senhor, se estamos no caminho da santidade, se temos oração, temos esta confiança de que o Senhor permite que tantas coisas possam acontecer para o nosso bem. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. Ora, vemos aqui mais uma vez a predestinação. O que o Senhor predestinou? A ser conforme à imagem de seu Filho. E reconheçamos aqui, então, Deus colocou uma forma na qual nós nos tornamos verdadeiramente humanos. Jesus, seu Filho amado encarnado. A partir dele, digamos, é como se o que sai, nós vemos tantas vezes de uma forma e é bem feito. O que acontece? Aquilo que é bem feito numa forma, nós dizemos que é igual à forma. É perfeito, é bom. Assim somos, se nos unimos a Jesus, se a nossa vida é igual a dele, ele é o primogênito, ele é a forma. Nós somos as réplicas daquele único evento perfeito, do homem perfeito que é o próprio Jesus. E aqueles que Deus predestinou também os chamou, e aos que chamou também os tornou justos, e aos que tornou justos também os glorificou. Ora, aqui nos mostra que o Pai nos chama, nos torna justos, ou seja, nos torna como São José. São José era um homem justo, que quer dizer o quê? Quer dizer que vivia os ensinamentos do Senhor. Aquilo que é a lei, a graça, a bondade de Deus. Mas nós temos buscado viver de tal forma, irmão, e temos esquecido de ser os filhos que o Pai nos chama a ser em Jesus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais compreendermos tudo aquilo que o Senhor nos diz através de sua palavra, através de sua vida, e assim se manifestando em nossas vidas a sua ação e a sua graça, possamos nós viver cada vez mais a santidade e possamos um dia chegar à glória eterna dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo e todos os santos e anjos de Deus,
desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.